Seja muito bem-vindo a mais um podcast Foco Alto. Aqui iremos compartilhar com vocês alguns princípios, táticas para você aprender auto-meditar, autofoco, para você obter concentração no seu dia a dia. Eu sou Alex Toledo, estou aqui com o Vitor Coach e estamos em clima de aquecimento. Não. Volta de novo o roteiro. Não, você leu tudo errado, por favor. Sejam bem-vindos a mais um podcast Foco Alto. Aqui iremos compartilhar com vocês alguns princípios e táticas para você aprender. Vou começar de novo. Sejam bem-vindos a mais um podcast Foco Alto. Aqui iremos compartilhar com vocês os princípios e táticas para você ter um nível de foco alto. Ou seja, como ter mais concentração e realizar mais no seu dia a dia. Eu sou Alex Toledo, estou aqui com o Vitor Coach e estamos em clima de crescimento para o desafio do Foco Alto. Um evento 100% online gratuito que irá ocorrer no dia 24 até 27 de maio. Para se inscrever, basta clicar no link na bio do Instagram Vitor Coach ou acessar o site desafiofocoalto.com. E logo depois do evento, iremos abrir as inscrições para a próxima turma da fórmula de meditação, da meditação. Então, se você quer garantir sua vaga, fique ligado aqui com a gente. O tema de hoje é o que, para quem, como surgiu o foco alto. Como surgiu o foco alto? Olha, o foco alto na minha vida surgiu da seguinte forma. Isso tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha trajetória. E é muito importante eu contar minha história novamente, pelo menos algumas lacunas da minha história, algumas partes da minha história, porque as pessoas que estão chegando aqui agora estão aqui para poder se aquecerem para o grande desafio, o grande evento que vai ser o desafio do foco alto. Então, o que acontece? Quando eu tinha cerca de 7, 8 anos de idade, eu estudava numa escola, numa cidadezinha chamada Quiricema, né, interior de Minas Gerais. Quiricema é uma cidadezinha pequena, do interior. Não moro lá hoje, o Alex Toledo mora lá ainda. É uma cidadezinha assim tranquila. E aí eu estudava numa escola chamada Bingo, né? Uma escola, uma das tinha 2 escolas para crianças lá. Eu estudava numa chamada Bingo, né? Eu nunca estudei na escola da praça, não. A escola não chamava, ficava no bairro Bingo. Tá, beleza, mas não, sim, eu sempre chamei de Bingo, né? Escola do Bingo. E aí eu estudava nessa escola e minha mãe e a professora estavam preocupados com a minha situação porque eu era muito desatento na sala de aula. Então, assim, eu era uma criança desatenta das atividades da sala de aula. Né? Pergunta se eu era desatento na educação física, nem tanto. Mas agora, nas atividades da sala de aula, eu era desatento. Desatento ao ver do quadro, desatento nas atividades da sala de aula, eu era desatento. E aí, a professora foi conversar com a minha mãe. Ela falou assim: olha, Marisa, dona Marisa, então, o Vitor, ele é um bom aluno, sabe? Ele é um bom aluno, assim. Ele é o tipo do aluno que eu gosto de ter na minha sala de aula, sabe? Ele é um aluno, assim, que não me incomoda, que não atrapalha a aula. É um aluno, assim, que não faz bagunça. É um aluno tranquilo, assim, de lidar, né? Bem sossegado. É um aluno, assim, que sempre faz os deveres, sempre faz os trabalhos. E ele é um aluno que sempre fica na média, em questão de nota. Ele não é um aluno que tira total, né? A gente tem um boletim dele aqui, mas ele também não é um aluno assim que não tira nota boa. Então ele sempre fica na média. Tanto é que na escola tinha um negócio de letra, né? Não sei se você se recorda disso na nossa época.
era letra. Letra A, letra B era azul, né? A é nota boa, B é na média e C é vermelho e D também era vermelho. Né? Ao invés de colocar número, na escola do ginásio era número, né? E né, quando eu era criança era letra. Letra A, letra B. Na escola dos Estados Unidos também é letra A, letra B também. E aí, eu tirava a letra B. Eu tirava B nas matérias tudo. Era só em algumas matérias que eu tirava a letra A. Né? E aí, quando eu estava no terceiro ano, eu tirei uma letra C, cara. Olha só. Tirei duas letras C. Em duas matérias, cara. Se eu não me engano, era matemática. Matemática e ciências. Eu tirei C. E minha mãe ficou muito preocupada, né? De eu tirar o C. A professora achou que eu estava com é, algum problema de concentração, de atenção, e realmente eu era o desatento. E até que eu fui procurar um psicólogo, enfim. Mas a grande questão, cara, é que eu sempre fui desatento um pouco, assim, quando criança. E aí, quando eu fui ficando jovem, adolescente e tal, pareceu que eu não fiquei tão desatento igual era quando criança, né? E aí eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, e aí eu morei em Iracema até 2015. Aí quando foi em julho de 2015, eu me mudei para Joinville, Santa Catarina, basicamente. Eu me mudei para lá, foi tranquilo morar lá, uma galera muito boa, né? Um povo muito simpático, assim, um clima assim. O pessoal fala que lá chove demais. Sim, chove mesmo. Teve uma temporada de chuva lá. Choveu vários dias seguidos, cara, nossa. Mas lá faz muito calor também, né? Não é sim, lá é mais frio, né? Mas faz calor também. Quando faz calor lá, nossa, é muito quente lá. Tanto quanto aqui em Ubá. E aí de lá, cara, quando foi em 2016 eu me mudei para aqui para Ubá. Em 2016 eu me mudei aqui para Ubá. E eu já acompanhava na internet um cara chamado Érico Rocha, que é um empreendedor digital. E ele ensinava sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. E eu comecei a acompanhar ele. Ele publicava vídeo todos os dias no YouTube. E eu gostava dos vídeos dele. E aí, em um vídeo dele que eu assisti, eu estava em casa assim, tranquilo. E ele publicou um vídeo, eu fui ver o vídeo e ele falava sobre meditação. 4 benefícios que ele teve ao meditar todos os dias. Olha, interessante. Começou a praticar meditação, teve benefícios com a meditação. E a minha visão sobre a meditação, um total iniciante, uma pessoa que nunca teve contato com meditação, foi interessante. Meditação parece ser algo interessante, é algo benéfico para a pessoa. Falei, por que não praticar meditação, sendo que até o Érico Rocha pratica meditação? Falei, beleza. Aí me sentei, eu fui pro quarto, né? Fui pra cama, me sentei na cama, cruzei as pernas, fiquei basicamente, hoje em dia eu sei que era na posição de lótus, que era mais ou menos a imagem que eu tinha na minha cabeça sobre uma pessoa que pratica meditação. Me sentei com a coluna alinhada, coloquei as mãos no colo, fechei os olhos e bora meditar. Aí deixei o celular ligado no temporizador 20 minutos, com o alarme ligado. E aí eu falei, bora meditar. E, cara, eu comecei a meditar. Comecei a meditar. E aí, o que acontece quando eu comecei a meditar? Meu corpo começou a formigar. Meu corpo começou a ficar desconfortável naquela posição, minha perna começou a dar cãibra, trânsito passando e minha mente querendo passear, né, ver o que está acontecendo fora ali. Muitos pensamentos aleatórios. E eu fiquei completamente desconfortável com a meditação da minha vida. Eu falei, nossa, isso é muito difícil, e por aí vai.
E aí depois que eu pratiquei essa meditação, eu falei, nossa, eu não sei não. Eu acho, eu acho que eu vou ter que buscar conhecimento sobre meditação. E foi aí que eu entrei no Google e digitei meditação. E eu comecei a compreender, olha, que interessante. A meditação é algo muito antigo, né? Meditação é algo muito antigo. Existem vários tipos de meditação, né? Qual será que eu estou praticando? E aí começou, nesses questionamentos, a minha busca pela meditação em si, por compreender o que é meditação, como funciona a meditação. Olha, os benefícios da meditação. A meditação diminui a ansiedade, a meditação diminui o estresse no dia a dia. Olha, meditação vai fazer eu ter mais concentração. Pode ser bom para mim, né, na escola, né, no meu dia a dia. A meditação faz a pessoa ser mais feliz. E eu comecei a entender todo esse processo, né, os benefícios e tal. Isso me motivou mais ainda a praticar. Eu falei, não vou desistir da meditação, não. Eu quero ter esses benefícios e eu vou ter. E aí, eu falei, o que, que eu posso fazer? Aí eu baixei um aplicativo, cara, de meditação. Baixei um aplicativo de meditação chamado Headspace. O aplicativo funcionou muito bem e ele oferecia umas meditações guiadas básicas, mas com um guia ali. Eu falei, aí começou o meu processo dessa forma, com meditação guiada. Aí depois eu comecei a entender como funcionava, né? Que a meditação guiada me ensinava. Eu comecei a entender como é que funcionava. E aí, a partir desse momento, eu comecei a meditar sozinho depois. Eu continuei tentando praticar 20 minutos. E eu falei, eu tenho que praticar todos os dias. E eu comecei a praticar todos os dias. Todos os dias, de manhã, ao acordar, eu praticava e logo depois eu ia para a escola. Praticava a meditação, depois eu ia para a escola. Né? E aí, eu comecei a ver uma diferença na minha performance depois que eu havia praticado a meditação. Sabe quando às vezes as coisas elas estão um pouco confusas na vida da gente? Parecem muitos problemas, muitos pensamentos, ansiedade o tempo inteiro, muita coisa acontecendo. Quando eu meditava, eu encontrava clareza. Depois que eu meditava, eu encontrava clareza. Eu encontrava paz. Eu encontrava. A minha visão estava nítida, estava clara. A audição, eu conseguia ouvir longe. Barulhos, carros, ruídos, tudo. Estava tudo claro, estava nítido. Eu estava no presente momento. No aqui e no agora. Eu ganhava consciência pelas minhas emoções, eu ganhava consciência pelos meus pensamentos. Eu falei, meditação funciona. E aí, eu comecei a compartilhar e falar de meditação com as pessoas à minha volta. Sabe? Com a família, com amigos. E as pessoas tipo assim, não queriam muito ouvir falar sobre isso, né? Porque elas não sabiam o que, que era de verdade e tal. E eu falei, com quem que eu vou compartilhar então? Eu queria dividir aquele conhecimento com outras pessoas para terem aquela experiência que eu tive. E eu comecei a entrar na internet. Falei, pô, deve existir vários grupos no Facebook, né? Vários grupos, às vezes, em WhatsApp. E nas redes sociais eu poderia, né, entrar nesses grupos, participar, para compartilhar um pouco do meu conhecimento e talvez até aprender com eles também. Vai ser uma troca bacana. E aí, eu entrei em um grupo chamado Meditação Diária. Tinha, sei lá, uns 200 mil inscritos, algo do tipo. E comecei a participar desse grupo, foi muito positivo. Eu comecei a escrever o que, que funcionava em meditação, e as pessoas deixavam comentários bacanas para mim, curtidas. E aí, foi assim esse meu processo. E aí, depois de tanto tempo compartilhar conhecimento para as pessoas, eu vendo que as pessoas tinham dúvidas sobre meditação, né? Aí eu falei, por que não ensinar meditação para as pessoas em um lugar fechado? Em um lugar onde as pessoas vão ter que ter um login e uma senha, e aí lá dentro de uma estrutura grande, né, dentro de uma área de membros, eu poderia ensinar todo, um passo a passo para as pessoas que querem realmente aprender a meditar. E aí eu comecei nessa jornada. E aí eu chamei essa metodologia de fórmula da meditação, onde eu comecei a organizar o que a pessoa precisa aprender primeiro, antes de praticar meditação. Como praticar meditação?
Qual o melhor horário para praticar meditação? Quanto tempo praticar meditação? E foi aí que, através de observações do dia a dia, eu comecei a entender a questão dos níveis de foco. Eu comecei a entender essa questão entre níveis de foco. E aí surge nível de foco baixo, nível de foco médio e nível de foco alto. Eu entendi que as pessoas, o foco que as pessoas têm para as coisas, para as tarefas do dia a dia, tem níveis. No nível de foco baixo, a pessoa não tem tanta atenção assim. Ela não tem consciência dos seus pensamentos, a pessoa não tem consciência das suas emoções, ou seja, ela não percebe as emoções dela, ou seja, ela não percebe que está triste. E a pessoa que tem um nível de foco baixo, ela se distrai muito facilmente com as coisas que estão acontecendo no dia a dia dela. Passa um mosquito aqui, ela se distrai. Algo acontecendo aqui, a pessoa se distrai. No nível de foco médio, as pessoas elas até têm foco, sabe? Elas não se distraem tão facilmente assim, mas elas se distraem. E as pessoas têm um pouco de consciência das emoções dela e também têm consciência dos seus pensamentos que vêm surgindo na mente dela. Agora, as pessoas que têm um nível de foco alto, né? As pessoas que têm um nível de foco alto, essas pessoas, elas estão 100% presentes para o dia a dia. Elas têm consciência dos seus pensamentos, elas têm consciência das suas emoções, e pelo fato de elas terem consciência das suas emoções, elas conseguem lidar melhor com essas emoções. E, por último, essas pessoas elas se distraem muito facilmente de tarefas e atividades do dia a dia. Então, o nível de foco alto são pessoas que estão 100% presentes no dia a dia. E hoje, o que eu me especializo é em ajudar as pessoas a atingirem um nível de foco alto, que é ter mais concentração no seu dia a dia e realizar mais no seu dia a dia. E aí, desde 2016, que eu ensino as pessoas a realmente a meditação. E aqui estamos nós no podcast Foco Alto. O que é foco alto, então? O foco alto foco alto é isso que eu acabei de explicar. Foco alto é um dos 3 níveis de foco. Né? O nosso foco ele tem 3 níveis, que como eu havia explicado, baixo, médio e alto. No foco alto é quando a pessoa ela tem consciência das suas emoções, consciência dos seus pensamentos e está 100% presente para as tarefas e atividades do dia a dia. Se você está 100% presente do dia a dia, então você é uma pessoa que tem um nível de foco alto. É claro, nós não somos robôs, então às vezes a gente vai se distrair de uma atividade ou outra. Né? O próprio dia a dia acontece isso. Só que acontece menos quando tem um nível de foco alto. O que é a fórmula de meditação? A fórmula da meditação, eu posso falar de duas. A fórmula da meditação, ele é um método. Eu poderia dizer que ele é um curso. Só que, às vezes, um curso não é necessariamente um método. Uma pessoa pode dar um curso que não é um método. Mas eu gosto de dizer que o fórmula da meditação, ele é um método. Por que ele é um método? Ele é uma metodologia. Porque o fórmula da meditação, lá eu ensino milimetricamente, passo a passo, como que a pessoa ela consegue atingir um nível de foco alto. Tudo que a pessoa precisa para ter um nível de foco alto está lá dentro. Tudo que a pessoa precisa para poder se preparar para a meditação está lá dentro. Tudo que a pessoa precisa para meditar está lá dentro. Tudo. Os tipos de meditação,
qual âncora escolher para meditar, qual meditação eu escolho primeiro, qual o melhor horário para meditar, quanto tempo meditar, como me preparar para meditar, como que eu posso aumentar meu desempenho na meditação. Existe algum tipo de meditação um pouco mais avançada para mim conseguir colher bons frutos com a meditação? Então, tudo isso é ensinado dentro do Fórmula da Meditação. Só que o Fórmula da Meditação, ele é um método, ele é uma metodologia. Por quê? Porque a gente ensina em formato de curso online. Porque assim a gente consegue alcançar mais pessoas através de aulas, que é melhor. Mas ele poderia ser em outro formato. Então, o Fórmula da Meditação, ele é um método, mas que poderia ser em outro formato. Ele poderia ser em formato PDF, ele poderia ser em formato de e-book, esse método poderia ser ensinado em formato de áudio, mas eu optei por ensinar ele através de um curso online. Mas o Fórmula da Meditação, ele é um método. É um método científico, Vitor? Não, não é um método científico. Né? A gente não foi detalhadamente observar o que acontece aqui e ali para a pessoa conseguir ter um nível de foco alto. Então, não é uma metodologia científica. E nada de errado, né? Funciona muito bem, mesmo sem ser uma metodologia científica. Mas é uma metodologia que funciona. Como você se sente ao ensinar a fórmula da meditação? Olha, eu me sinto muito bem de ensinar a fórmula da meditação. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Porque, assim, é muito interessante ver a transformação na vida das pessoas que colocam em prática o fórmula da meditação. É interessante a gente ver a transformação na vida das pessoas que praticam a meditação. As pessoas que relatam que antes tinham problemas de foco, tinham problemas de clareza, de atenção, e hoje esses problemas se diminuíram, porque a gente está falando, cara, porque a gente está falando também de resultado. Por quê? Se você é uma pessoa que não tem tanta atenção, que não tem tanto foco no seu dia a dia, qualquer coisa que acontece você se distrai facilmente. A sua atenção não está ali para a pessoa da qual você está conversando. A sua atenção não está ali para a tarefa que você está fazendo. E aí qualquer coisa você se distrai. Você não é produtivo na sua vida. Na tarefa que você está fazendo, na prática que você está realizando. Você não é produtivo. Você não realiza muito no seu dia a dia. E isso acontece por quê? Por falta de atenção, por falta de concentração. E o interessante é que às vezes até o próprio mundo, ele nos programa, a própria sociedade, ela nos programa para que nós nos distraia com facilidade. Porque várias coisas estão buscando a nossa atenção. É a internet, é redes sociais, é alguém nos ligando, é alguém nos chamando, é o outdoor ali na frente. Então várias coisas estão chamando a nossa atenção, querendo a nossa atenção, mas ao mesmo tempo, em paralelo a isso, nós temos coisas importantes para poder fazer. Temos objetivos a serem alcançados, temos que dar atenção para a nossa família, temos que dar atenção para a esposa, para o marido, para o filho, para a tarefa, para a escola, para a academia. Então é muito importante isso. Hoje você tem foco alto e qual que foi seu maior desafio para alcançar esse nível de foco alto? Qual foi o meu maior desafio? Maior dificuldade. Beleza. Olha, meu maior desafio para conseguir atingir um nível de foco alto
Deixa eu parar para pensar e refletir um pouco. Basicamente, é ter que abrir mão, é ter que abrir mão de certos pequenos prazeres do dia a dia para poder praticar a meditação. Então é exatamente isso. Eu tive que abrir mão de alguns pequenos prazeres do dia a dia para praticar a meditação. Abrir mão, às vezes, de alguma festa, abrir mão, às vezes, de dormir um pouco mais tarde, de descansar um pouco mais para poder estudar, para poder aprender, para simplesmente estar ali como um aprendiz. E hoje eu estou aqui. Beleza, vamos para o próximo então. Como é seu dia a dia tendo nível de foco alto? Bom, meu dia a dia, cara, tendo um nível de foco alto, é um dia produtivo, sabe? Porque eu me sento para poder fazer uma tarefa. Pode falar? Sim, fazendo tarefa, Consegue me ouvir? consigo. Eu achei que sua tela tinha começado a travar aqui e você não estava me compreendendo. Porque assim, é, eu realizo muitas tarefas no meu dia a dia, né? A gente tem esse projeto aqui, do Fórmula da Meditação, e dentro desse projeto a gente tem vários outros pequenos projetos, podcast Foco Alto, a gente melhora, né, o Fórmula da Meditação, novas aulas, né, e tudo mais lá dentro. A gente cuida, né, de eventos como, por exemplo, o desafio do Foco Alto que vai acontecer, que também, né, tem toda uma preparação, todo um planejamento e execução depois. Então todo esse, então todo esse processo, então todo esse processo tende a acontecer. Mas assim, eu sendo uma pessoa com concentração, tendo um nível de foco alto, eu tenho muita concentração na tarefa e na atividade. Então eu realizo mais, eu produzo mais, eu faço mais tarefas, eu me torno mais produtivo, eu, 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 eu tenho tempo para me dedicar nesse projeto, eu tenho tempo para fazer faculdade, eu tenho tempo para fazer trabalho de faculdade, estar presente nas aulas da faculdade, eu tenho tempo para passar com a minha família, eu tenho tempo para poder cuidar de mim, né, em questões de saúde mesmo, em questões de meditação e leitura e por aí vai. Então, assim, eu tenho uma vida equilibrada. E além de ter liberdade mentalmente, eu tenho liberdade emocional, eu tenho, de certa forma, liberdade social, né? Eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, assim, a gente convive bem. E, ao mesmo tempo, eu acabo tendo liberdade em outras áreas também. Então, tendo um nível de foco alto, olha, na minha vida é fantástico. E é isso que eu procuro trazer para as pessoas. Quanto tempo você leva por dia praticando meditação? Essa é uma pergunta sua ou uma pergunta que está aí para a galera? É uma pergunta que está aqui, eu complementei ela. Tá bom, tá bom. Vamos. é, Cara, eu pratico a meditação 20 minutos de manhã e 10 minutos à noite. E por quando Então, que nesses horários, quando você começa,
quando você termina de dormir, quando você começa de dormir? Então, eu de manhã, vamos começar com de manhã então, né? De manhã, eu pratico a meditação 6h20 da manhã, né? 6h20 da manhã, eu pratico a meditação. E aí, quando é 6h40, meu alarme toca, né? Porque eu medito 20 minutos, na parte da manhã. No período da noite, eu pratico a meditação 11 da noite. 11 da noite. E aí eu pratico a meditação até eu dormir. Até eu dormir. E normalmente dura cerca de 10 minutos. Qual será o próximo episódio do podcast Foco Alto? O próximo episódio do podcast Foco Alto é o melhor veículo para você ter um nível de foco alto. Melhor veículo para você ter um nível de foco alto, né? Você Exatamente. quer comentar alguma coisa aí? Não, acredito que é só isso. E para o pessoal não perder os próximos episódios aí, que a gente vai tá trazendo bom conteúdo aí para vocês. Esse foi mais um episódio de Foco Alto. E vou deixar um convite para você, que participe do desafio Foco Alto, com evento 100%, que é um evento 100% online, gratuito, que irá ocorrer no dia 24 até o dia 27 de maio. Para se inscrever, basta clicar no link na bio do Instagram, Vitor Coach, ou acesse o link desafio do focoalto.com. Esse podcast foi útil para você. Se você gostou dele, dê um like e deixe um comentário aí. E em breve estaremos fazendo um próximo podcast. Até o próximo episódio, gente, e até breve.